Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck, fundador do canal, e nesse vídeo eu quero te falar sobre o rendimento da poupança. Será que a poupança hoje vale a pena? Será que o rendimento dela em 2022 faz com que a poupança se torne um bom investimento? Eu sei que existem muitas pessoas que ainda têm dinheiro aplicado nela. Isso acontece porque a poupança é uma aplicação muito tradicional e também ela é muito conhecida pelas pessoas. Mas apesar disso e apesar do aumento da rentabilidade dela com o aumento da taxa Selic, a poupança não deve ser considerada nem mesmo como um investimento. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar como ela funciona e eu quero te mostrar como era a rentabilidade da poupança antiga e também como é a rentabilidade da poupança nova. E eu quero te mostrar os cálculos para que você veja o quanto rende na prática R$1.000, 10.000 e R$100.000 pelo prazo de 12 meses. Então, se esse assunto te parece interessante ou se você ainda tem dinheiro na caderneta de poupança, fica comigo porque esse vídeo vai ser de bastante utilidade para você. Mas antes de entrar nesses detalhes, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho para receber as notificações, me segue no Instagram, que é rafael.stuck, me segue no Twitter e também deixa um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo é você compartilhar esse vídeo, porque ele pode ajudar muitas pessoas a se informarem sobre o rendimento da poupança em 2022 e para que elas saibam se hoje a poupança está valendo a pena. Vamos lá! Como funciona o rendimento da poupança? E existem duas maneiras diferentes em relação ao rendimento da poupança, o da poupança antiga e o da poupança nova. Começando pelo rendimento da poupança nova, que é aquela que existe desde o ano de 2012, eu te digo que ela pode rentabilizar de duas maneiras diferentes. Quando a nossa taxa Selic estiver abaixo ou estiver igual a 8,5% ao ano, a poupança nova vai rentabilizar 70% da Selic e mais a TR, que é a taxa referencial. Desde o ano de 2017, a TR estava zerada, mas ela voltou a ter uma pequena rentabilidade em dezembro de 2021. E por outro lado, quando a taxa Selic estiver maior do que 8,5%, como é o caso agora, a poupança nova ela vai rentabilizar 0,5% ao mês e mais a TR. E hoje a TR ela está com uma pequena rentabilidade de 0,083%. E essas são as duas formas pelas quais a nova poupança rentabiliza. E com relação à poupança antiga, como que ela vai rentabilizar? A poupança antiga vai rentabilizar de uma única maneira, que é de 0,5% ao mês e mais a TR, pouco importando qual seja a taxa Selic atual. E você somente tem acesso à poupança antiga para aqueles depósitos que você fez até o dia 3 de maio de 2012. Todos os depósitos feitos na poupança do dia 4 de maio de 2012 até hoje, eles vão rentabilizar de acordo com a poupança nova. E existem algumas pessoas que ainda possuem dinheiro na poupança antiga, e são essas pessoas que acreditam que estão com ótimas rentabilidades nesse tipo de aplicação. E quando eu falo que a taxa Selic de fato a taxa Selic esteve lá na mínima histórica de 2% ao ano, a poupança antiga ela até rentabilizava mais do que o Tesouro Selic e rentabilizava mais que outros ativos de renda fixa com rentabilidade de 100% da Selic. Isso é verdade. Porém, o que essas pessoas não sabem é que em períodos anteriores, como por exemplo do ano de 2015, onde a Selic estava em 14,25% ao ano, esses depósitos na poupança antiga deixaram de rentabilizar todos aqueles 14,25%. Essas pessoas deixaram de rentabilizar os 14,25% para rentabilizar apenas 0,5% ao mês e mais a TR. E a mesma situação está acontecendo agora, onde novamente a nossa taxa Selic está mais elevada e isso faz com que a poupança nova e a poupança antiga deixem de rentabilizar toda a nossa taxa Selic atual. O que eu estou querendo dizer é que pouco importa se você tem dinheiro na poupança antiga ou na poupança nova, você sempre vai estar deixando de ter rentabilidades mais interessantes em outras aplicações financeiras. E no cenário atual, em que estamos com uma taxa Selic de 9,25%, que eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2021,
tanto a poupança nova quanto a antiga vão estar rentabilizando os mesmos 0,5% ao mês e mais a TR, e que te fazem deixar de rentabilizar os 100% da taxa Selic atual. Então, se você ainda tem dinheiro na poupança, mesmo na antiga, não pense que você está fazendo o melhor negócio, porque não está. No longo prazo, você sempre deixou de rentabilizar o seu dinheiro de maneira mais adequada. E se você permanecer nessa caderneta de poupança, você vai continuar deixando de rentabilizar de maneira mais adequada. Historicamente, o Brasil é um país onde a taxa básica de juros da economia sempre esteve mais elevada. E por esse motivo, os poucos períodos em que a poupança antiga rentabilizou um pouco melhor, esses períodos não justificaram manter esse dinheiro nesse tipo de aplicação. Esses poucos períodos eles não compensaram os maiores períodos em que o Brasil esteve com a taxa básica de juros mais elevada. Tranquilo? E essas são as maneiras pelas quais a poupança pode ser rentabilizada. E além disso tudo, ainda existe um ponto no qual a poupança é prejudicada, que é aquele que diz respeito ao seu período de rentabilização. Enquanto existem vários ativos de renda fixa pós-fixada que possuem rentabilização diária, a poupança vai rentabilizar apenas dentro de períodos de 30 dias. Então isso significa que se você aplicar nela no dia 10 de um determinado mês, por exemplo, você só vai receber a rentabilidade do período no dia 10 do mês seguinte. Se por acaso você não aguardar esse prazo de 30 dias e precisar sacar o dinheiro dessa aplicação antes do dia 10, a sua rentabilidade em relação a esse depósito será de 0. Ou seja, o seu dinheiro não vai ter rentabilizado nada. Então perceba o seguinte: além da poupança naturalmente rentabilizar menos do que vários outros investimentos de renda fixa pós-fixada, ela também tem um período de rentabilização muito ruim. Enquanto existem investimentos com rentabilização diária, a poupança somente vai rentabilizar dentro desses 30 dias, dentro desses períodos de 30 dias contados da data de aplicação. E depois de fazer todas essas considerações, você talvez queira saber se existe alguma vantagem em ter dinheiro na poupança. E o que eu te digo, o que eu posso te dizer é que eu não enxergo vantagem na poupança, porém, ela pode sim ter uma função. Sim, a poupança pode ter uma função dentro da sua carteira de investimentos e é uma função que se relaciona com a reserva de emergência. E qual função vem a ser essa? É a função de poder alocar uma parte da sua reserva de emergência. O que eu estou querendo dizer é que a poupança é o ativo financeiro com a maior liquidez do Brasil. Se você consegue realizar saques, ou melhor dizendo, a característica da liquidez na poupança é aquela que te permite realizar saques na caderneta de poupança praticamente 24 horas por dia e 7 dias por semana. É claro que esses saques eles vão depender do seu banco e vão depender dos limites da sua conta, mas por ter toda essa liquidez, a poupança se torna uma excelente aplicação para que você aloque uma parte da sua reserva de emergência. A função da reserva de emergência é justamente a de proporcionar o acesso ao seu dinheiro o mais rápido possível para que você resolva a emergência o mais rápido possível. Então eu não estou dizendo que a sua reserva de emergência esteja 100% na poupança. O que eu estou dizendo é que você pode deixar 1 mês ou 2 meses da sua reserva alocados na poupança. Inclusive, eu gravei um vídeo onde eu explico mais sobre esse assunto e eu explico isso de maneira detalhada. Então, confere no izinho aqui em cima. Só para você ter ideia do que eu estou falando, o Tesouro Selic também é uma aplicação que tem bastante liquidez, ele tem liquidez diária, mas essa liquidez diária acontece apenas em dias úteis e dentro dos horários determinados pela plataforma do Tesouro Direto. E já em relação à poupança, ela possui liquidez de praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, como eu havia falado agora há pouco. É claro que também existem outros ativos de renda fixa que também são bastante líquidos, mas nenhum deles é tão líquido quanto a poupança. E isso proporciona a função de você alocar uma parte da sua reserva de emergência nela. E agora que você já sabe como funciona a rentabilidade da poupança, eu vou fazer algumas simulações com valores diferentes para você comparar a rentabilidade dela com outros ativos de renda fixa pós-fixada. E os parâmetros que eu vou usar aqui são os seguintes.
Eu vou utilizar como parâmetros a taxa Selic atual, que é de 9,25% ao ano. Eu vou utilizar também a TR, que é a TR do mês de dezembro de 2021, que é de 0,083%. E eu também vou utilizar o prazo de vencimento, que será de 12 meses. E um outro parâmetro que eu vou usar é o de que todas essas taxas elas vão permanecer iguais ao longo dos 12 meses pela frente. E isso, é claro, serve apenas para a realização destas simulações, até porque todas essas taxas elas vão estar sempre em constantes mudanças. Inclusive, a nossa taxa Selic está em tendência de alta e provavelmente existe uma tendência de que a nossa taxa Selic vai continuar aumentando. Mas eu vou deixá-la fixa aqui em 9,25% pelos próximos 12 meses, somente para fins de simulação. E colocados esses parâmetros, eu vou te mostrar quanto você ganharia investindo R$1.000, 10 mil e 100 mil reais na poupança. E também vou te mostrar quanto você rentabilizaria em outros ativos de renda fixa pós-fixada. E agora, vamos lá para a tela do meu computador. Eu vou utilizar o site do Tesouro Direto para fazer as simulações. O site é tesourodireto.com.br e aqui em cima você já vai ver a aba Simulador. Você clica, simule os títulos. Você desce aqui e procura pelo Tesouro Selic 2024. Poderia utilizar o 2027, mas eu vou utilizar o 2024. Quanto quero investir hoje? E o valor que eu quero investir hoje, eu vou começar com os R$1.000. E não vou fazer nada relacionado, não vou colocar nenhum valor a título de aporte mensal. Clico em simular e aqui ó, eu vou alterar os parâmetros, porque aqui ele está me dando uma simulação para essa data de resgate aqui, que é a data de vencimento do Tesouro Selic 2024. Clico aqui em alterar parâmetros, não vou mexer aqui no deságio. Taxa de administração do fundo vou deixar 100, corretora 100, aqui data do resgate. Hoje é 23 de dezembro de 2021 e eu vou colocar a data de 23 de dezembro de 2022. Vai ser um pouco mais de um ano. Com relação ao CDB, eu também vou deixar ele com 100% do CDI. Vou utilizar uma expectativa de IPCA para o ano que vem de 10%, que é uma inflação bastante alta. Com relação a LCI e LCA, eu também vou utilizar uma taxa de 100%. Expectativa da Selic, vou colocar também em 10%, seria uma Selic de 2 dígitos. E rentabilidade do fundo DI também vou colocar 100%. E aqui vou aplicar os novos parâmetros. E depois de aplicar eu vou entrar aqui em ver detalhes. E você vê aqui ó, que a caderneta de poupança foi a aplicação que menos rentabilizou. No final de um ano, no final de 12 meses, ela te resultaria no valor líquido de R$ 1.064,23, com uma rentabilidade líquida de 6,39%. Aqui, o ativo financeiro que mais rentabilizou foi uma LCI ou LCA, mas isso é natural porque a LCI e a LCA não têm a incidência de imposto de renda. E tirando a poupança aqui, que também não tem incidência do imposto de renda, todos os demais ativos constantes dessa relação aqui possuem imposto de renda sobre a rentabilidade deles. E no caso foi um imposto de renda na alíquota mais alta. Então você vê aqui que a caderneta de poupança foi a aplicação financeira que menos rentabilizou. E você pode ver aqui que a diferença de um ativo para o outro é muito pequena, até porque o valor investido também é pequeno. Mas agora, numa segunda simulação, que eu vou fazer uma simulação com R$10.000, você vai ver que essas diferenças elas já passam a ser um pouco maiores. Vamos lá. Vou clicar aqui em voltar. E agora, quanto você quer investir, eu vou utilizar a quantia de R$10.000. Também não vou colocar nada em relação aos aportes mensais. Eu vou verificar se os parâmetros precisam ser alterados. E sim, os parâmetros precisam ser alterados de novo. Vou colocar também aqui 23 de dezembro de 2022. Rentabilidade do CDI de 100%, expectativa da inflação vou deixar com 10%, rentabilidade da LCI e LCA 100%, Selic eu também vou utilizar uma Selic de 2 dígitos, e a rentabilidade do fundo DI vou colocar com 100% e aplicar os novos parâmetros. Venho aqui de novo em ver detalhes,
E olha lá, novamente você vê que a aplicação que menos rentabilizou foi, de novo, a caderneta de poupança, a menor rentabilidade líquida é dela, e aqui você já vê que a diferença entre uma aplicação e outra já começa a ficar maior. Você vê que existe uma diferença aqui de praticamente R$ 200 em relação os outros títulos rentabilizaram R$ 200 a mais do que a caderneta de poupança. Em alguns casos aqui rentabilizaram até R$ 300 a mais do que a caderneta de poupança. Então você já vê aqui que para o vencimento de 12 meses, uma aplicação de R$ 10.000 já tem uma diferença grande em relação à outra, a questão de valores. E agora eu vou fazer a última simulação com o valor de R$ 100.000. E aqui você vai ver que realmente as diferenças elas passam a ser substanciais. Vou alterar os parâmetros para que esses ativos financeiros eles fiquem o mais próximo possível das nossas realidades. Vou pegar aqui a data de vencimento, vou colocar também 23 de dezembro de 2022. 100% para o CDB, uma inflação de 10% para o ano que vem, rentabilidade de 100% para LCI e LCA. Também vou colocar uma taxa Selic de 2 dígitos de 10% e 100% também para o fundo DI. Aplicar os novos parâmetros. Ver detalhes e olha só o tamanho da diferença. Como você pode ver, a caderneta de poupança continua sendo o ativo que menos rentabiliza, com a menor rentabilidade bruta, menor rentabilidade líquida. E aqui você vê uma diferença para o ativo que mais rentabilizou, que foi a LCI e a LCA. Você já vê uma diferença aqui de mais ou menos R$ 3.400. Então, você percebe que é muita coisa, é muita diferença. Você vê aqui que é uma diferença de quase R$ 2.000 para o Tesouro Selic. Então você vê que quanto mais você investe, mais é a diferença, mais você deixa de rentabilizar deixando o seu dinheiro na caderneta de poupança. E lembrando mais uma vez, essas aplicações aqui eu utilizei o prazo de 1 ano, prazo de 12 meses de rentabilidade, que no caso, se nós formos colocar um prazo um pouco mais extenso, você vai ver que a diferença entre os valores de rentabilidade vão ser ainda maiores. Dito tudo isso, essas foram as simulações que eu gostaria de fazer e que demonstram claramente que a poupança é a aplicação que possui a menor rentabilidade e que possui ainda a pior característica em relação ao seu período de remuneração, que é de 30 em 30 dias. Para quantias menores, a diferença entre as aplicações financeiras elas são bem pequenas, mas quando os investimentos ficam maiores, a diferença passa a ser significativa. E como você viu, eu fiz simulações utilizando o período de 12 meses, mas em períodos mais longos, principalmente no longo prazo, você vai perceber que a poupança te faz deixar de ganhar muito dinheiro. Dentro da renda fixa e, mais especificamente, dentro da renda fixa pós-fixada, existem investimentos muito mais interessantes e muito mais rentáveis. E se você ainda possui dinheiro na poupança, esse vídeo deve servir como um sinal de alerta para você. Eu fui claro nas minhas explicações? Então, se for assim, eu vou chegando ao final desse vídeo. Se você gostou, eu peço mais uma vez para você deixar o seu like, peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, peço para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck, para você também deixar o coraçãozinho no vídeo, caso você esteja assistindo pelo Instagram, me segue lá no Twitter e deixa um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus familiares. Além de me ajudar a propagar os meus conteúdos para mais e mais pessoas, você também vai ajudar o algoritmo a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau.